tem notícia urgente. Aí, ó, capa do Portal Metrópolis conta pra gente que Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel, seu cunhado, são levados ao presídio no interior de São Paulo. Foram transferidos de Guarulhos para um presídio no interior de São Paulo. Então, eles foram, os dois, para a penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira. O banqueiro estava detido no Centro de Detenção Provisório CDP-2 de Guarulhos, ele e o cunhado, desde a tarde da última quarta, após ter a prisão preventiva decretada pelo ministro André Mendonça. A defesa do empresário, claro, nega as acusações, a defesa também nega que haja fundamentos para essa prisão específica e já impetrou com uma ação, um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo e a Polícia Federal expliquem o motivo dessa prisão. Inclusive, a defesa diz que não teve acesso aí aos autos. Zettel e Vorcaro foram levados juntos para Potim. Os outros suspeitos de operarem a suposta milícia privada, a mando de Vorcaro, também foram presos. Então, os outros suspeitos, que eram aquelas pessoas que Vorcaro mandava agredir, mandava ameaçar jornalistas, funcionários, empregadas domésticas, também foram presos. Ao Metrópolis, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que Vorcaro e Zettel passaram a noite em regime de observação. Ponto importante que depois eu vou falar com o Felipe. Os dois passaram a noite em regime de observação em Guarulhos. O procedimento faz parte da inclusão ao sistema prisional, no qual o preso passa por revista aquela higienização pessoal, tem aquele corte de cabelo padrão, tira a barba, usa aquela roupa tradicional do regime prisional, que é a camiseta branca e a calça bege. Na manhã da quinta, Vorcaro e Zettel, quinta-feira, mais conhecida como hoje, Vorcaro e Zettel foram juntos, então, transferidos para a penitenciária 2 de Potim, no interior paulista. A unidade nova, foi inaugurada em 2002 e abriga presos em regime fechado. O banqueiro já havia sido preso pela PF em novembro em São Paulo, quando se preparava para embarcar num voo para o exterior e anunciar a venda do Master para um fundo, mas ele foi solto 11 dias depois. Felipe, tá aí, foram transferidos agora para uma penitenciária, os dois, Daniel e o cunhado, para uma penitenciária no interior de São Paulo. Mas o que eu queria comentar com você é esse ponto aqui. A polícia disse que os dois foram observados a noite toda. Além de passar por todo esse processo regimental aqui da cadeia, do corte de cabelo, da higienização, da troca de roupa, passaram a noite sendo observados. Já o sicário sequer foi observado lá em Belo Horizonte, Então, era só esse detalhe que eu queria levar em consideração. Os dois foram observados aqui o tempo inteiro, de acordo com a matéria, mas o sicário não foi observado. A gente tem as imagens, é claro que no futuro a gente vai poder comentar isso de forma mais concreta, mais embasada, mas os dois aqui foram bem observados a noite toda lá em Guarulhos. Exatamente. Você vê que a morte do sicário, com toda certeza, é uma falha da segurança da Polícia Federal, é uma falha de segurança do próprio Estado. Não dá para você deixar morrer uma pessoa que está sob a sua custódia da forma como o sicário morreu. E o procedimento que o Vorcaro e o Zettel tiveram na Polícia Federal foi, pelo visto, completamente diferente do processo e do procedimento que foi utilizado com o sicário. Ficaram em observação durante 24 horas, passaram pelo processo de higienização, e depois foram para o presídio no interior de São Paulo, mostrando, na minha opinião, Neila, que a prisão do Vorcaro e do Zettel, essa prisão vai ser longa. Por quê? Porque a Polícia Federal não tem condição de manter ninguém sob custódia há muito tempo. Então, o fato deles irem 24 horas depois para o presídio interior de São Paulo demonstra, numa primeira análise, que a prisão será muito longa. Não tem muito o que a defesa fazer nesse momento. Mas é uma pena ele você ver que é uma pessoa-chave, um criminoso-chave dentro desses vários crimes que Daniel Vorcaro cometeu, não vai conseguir esclarecer vários pontos para a Polícia Federal e para a Justiça no Brasil.
Aqui nós temos os outros nomes dos alvos da operação da Polícia Federal. No caso de prisão preventiva, os nomes são Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, o Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário, chamado de sicário, Marilson Roseno da Silva, um policial federal aposentado. E, no caso das medidas cautelares, elas foram aplicadas a Paulo Sérgio Neves de Souza, um ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Beline Santana, ex-servidor do Banco Central, olha a gravidade disso, Leonardo Augusto Furtado Palhares, responsável pela empresa Varajo Consultoria, que atuava na formalização documental contratual no contexto das tratativas entre os integrantes do grupo investigado, e Ana Cláudia de Paiva, sócia da empresa Super Empreendimentos, que participava ali da gestão e custeava as atividades desempenhadas por integrantes da milícia privada. Foram determinadas ainda as ordens de afastamento, obviamente, dos cargos públicos e o bloqueio ali daquele montante de 22 bilhões de reais. Mas, Felipe, ontem eu me peguei pensando, assim, no caso do Banco Central, desses dois servidores do Banco Central, são servidores de alto escalão que estão dentro de um órgão extremamente sério para a economia do nosso país e que estão simplesmente afastados do cargo, depois de ser comprovado de ter comprovado essa ligação de dois servidores do Banco Central com Daniel Vorcaro. Os dois estão sendo simplesmente afastados do cargo. É claro, aquilo que a gente sempre diz aqui, né? Todo mundo tem o direito do contraditório, da ampla defesa, de ter o seu advogado, de mostrar suas provas. Agora, apenas ser afastado não dá. Não vi aqui se eles estão cumprindo alguma outra medida cautelar, mas o que eu estou vendo aqui é apenas o afastamento e, claro, não podem chegar ali perto da sede do trabalho, não tem mais acesso ao sistema, né, do Banco Central, mas é o mínimo. E você veja, é o que eu e a Andresa, nós três estávamos comentando ontem, o Banco Central, não queriam, né, investigar o Banco Central, era como se o Banco Central fosse um órgão isento de qualquer problema ou de qualquer ligação com essa roubalheira toda, com esse golpe todo. E hoje a gente vê que não. Criticaram mesmo o ministro Jonathan de Jesus por querer investigar o Banco Central, o próprio Gabriel Galípolo falou sobre isso, o ministro da Fazenda também chegou a tocar nesse assunto, disse que estava tratando do assunto com o Gabriel Galípolo todos os dias. Fato é que temos aí dois servidores do Banco Central intrinsecamente ligados ao processo. Um deles a gente deu aqui ontem, chegou a fazer viagens custeadas pelo Daniel Vorcaro. Até um guia de viagem o Daniel Vorcaro pagou para que esse funcionário do Banco Central pudesse viajar aí com mais conforto pelos parques da Disney lá em Orlando. Ou seja, a investigação do Tribunal de Contas da União investigando o Banco Central, ela faz sentido, ela fazia sentido. E quando o ministro Jonathan de Jesus decidiu aumentar o nível de sigilo dessa investigação, também fazia mais sentido ainda. Ou seja, talvez ele soubesse de coisas que nós não sabíamos. Esse caso aí mostra, né, claramente o grau de poder do Daniel Vorcaro, né? Por isso que um dos grupos, né, que a gente colocou aqui no começo era exatamente a questão da corrupção institucional, né? O Daniel Vorcaro tinha o Banco Central no seu bolso, né? Ele pagava alto escalão dentro do Banco Central para poder dar consultoria informal para ele. Nas trocas de mensagens do Daniel Vorcaro com Paulo Sérgio e com Beline, tinham vários ofícios que o Banco Master mandava, né, para o Paulo Sérgio antes de mandar oficialmente para o Banco Central. E aí o Paulo Sérgio devolvia esses ofícios por sugestões de redação, né? Ou seja, a diretoria e a pessoa responsável por fiscalizar o sistema financeiro nacional, especialmente o Banco Master, estava combinado com o Daniel Vorcaro com o Banco Master. Isso solta luz, Neila, outra situação, né? Tem pessoas falando que o Daniel Vorcaro não poderia ter sido autorizado a comprar o banco que ele comprou, que virou depois o Banco Master, o Banco Máxima, né? No ano 2000 e pouco, né, o Daniel Vorcaro entrou no sistema financeiro nacional comprando um banco, né, o Banco Máxima, e teve a autorização do Banco Central. Ao que tudo indica, o Daniel Vorcaro nem poderia ter comprado se fosse
mantido o grau de rigidez do sistema financeiro nacional, e nem deveria ter sido autorizado a comprar o Banco Máxima, que depois virou o Banco Master e agora é fruto desses crimes todos que nós estamos noticiando aí, né? Ou seja, Daniel Vocaro corrompia as instituições do Brasil, corrompia os servidores públicos do Banco Central que deveriam resguardar o sistema financeiro nacional, que deveriam proteger, né, os investidores, né, do Brasil, os usuários de fundos, os usuários de banco. E não. Quando você pega as mensagens, é algo assim realmente surreal. E em troca, ao que tudo indica, né, recebeu alta quantia de dinheiro, o tanto o Benny Santana, né, quanto o Paulo Sérgio, né? O Paulo Sérgio, dentro da decisão do André Mendonça, Neila, está lá claramente que o Daniel Vocaro utilizou uma empresa de consultoria, né, uma empresa unipessoal, com um único sócio, para contratar, né, informalmente e para evitar a fiscalização do Banco Central, do COAF, né, informalmente esses servidores públicos e dava dinheiro para esses servidores públicos. Ou seja, a questão realmente é grave, é gravíssima, né? A pessoa que seria responsável por fiscalizar e proteger o sistema financeiro estava, na verdade, protegendo o Daniel Vocaro. Absurdo atrás de absurdo, Neila. A gente muda um pouquinho de assunto.